E agora é o momento que a gente vai ter um painel aqui, uma roda de conversa. Eu já queria chamar aqui já a Sueli, a Pati. Podem vir aqui, o Moá e o Paulo Capelletti, por favor. Boa. A gente vai ter um tempo aqui. Pode sentar ali, Paulo. Preciso de alguém para carregar meu celular. Tá. Acabou. Moá Búfalo, Paulo Capelletti, Sueli e Pati. No momento do almoço ali eu estava conversando com o Guilherme Nunes e falando um pouco sobre a diversidade da igreja, né? A comunidade de pessoas diferentes. E acho que esse painel aqui é uma representatividade disso. Então, eu não vou conseguir, mas eu prefiro que vocês façam isso. Começando pela Sueli, poder se apresentar, quem você é, o que você faz. Boa tarde a todos. Eu sou Suelen, sou consultora de imagem e estilo. Trabalho praticamente com só mulheres. Alguns homens eu atendo assim, pontuais. Mas todo mundo acha que meu trabalho especificamente, todo mundo acha que é sobre roupas, né? Quando a gente fala imagem e estilo. É sobre roupas, ela trabalha com roupas, ela monta looks, ela faz esse tipo de trabalho. Mas o meu trabalho ele vai muito além disso. O meu trabalho ele começa com roupas, mas na verdade eu trabalho com autoestima, autoconfiança, se conhecer, saber quem é aquela mulher que veste aquela roupa, quais são as dificuldades que ela tem para fazer as escolhas, onde que ela está sofrendo para conseguir explicar através das roupas quem ela é, né? Então eu trabalho muito com esse intuito. Até a minha missão, eu fui chamada para isso. Já fazia isso brincando quando eu era criança, fazia com as minhas amigas, ajudava elas a escolher roupa para ir ao shopping. E fui entendendo que isso, na verdade, era um propósito de Deus na minha vida para me direcionar no futuro e hoje chegar onde eu estou. E trabalhar com essas mulheres que precisam de uma terceira pessoa que saia, que não está ali envolvida naquele meio, para que entre na casa dela e mostre, olha, você pode ir por esse caminho que está tudo bem. Então, resumidamente, é isso. Bom, e você, Pati? Bom, meu nome é Patrícia. Eu tenho 5 filhos, sendo quadrigêmeos. Eu sou mãe atípica. Os 4 nasceram com paralisia cerebral, entre outras comorbidades. Autismo, TDAH, deficiência intelectual, enfim, cada um todos com paralisia cerebral e depois algumas individuais. Tenho a Eduarda também, de 18 anos, que está aqui. Sou mãe solo. E aí, com tudo isso, quando eu me vi diante de uma separação, diante de o diagnóstico dos meus filhos, que veio um pouquinho tarde, com 2 anos e meio, foi onde eu realmente encontrei Jesus e procurei. E aonde eu encontrei fé, onde eu encontrei tudo para hoje eu conseguir trabalhar com a internet para sustentar os meus filhos. Hoje eu também trabalho como influencer. E, além disso, abri uma loja. Eu tenho hoje uma loja com produtos Apple. E onde eu me achei, onde não ia conseguir dar a volta por cima por tudo que eu já passei e diante da missão de Deus para mim aqui na Terra, hoje eu trago para a internet o que as mulheres não podem esquecer de cuidar de si e muito menos a sua fé. Bom. Paulo Capelletti, se apresente. Tem um microfone aí contigo? Não, acho que tem um do lado aí. Não tem. Obrigado. Bom, muito prazer. Meu nome é Paulo Capelletti. Eu sou pastor já... Sou pastor já há 36 anos e trabalho com pessoas que a sociedade não quer, a igreja não quer, nem a família quer. Trabalho com pessoas que são travestis, prostitutas, mendigos, bandido, assassino, traficante, e levo alguns para morar na minha casa,
que eles querem andar com Jesus. Então, resumidamente, é isso que eu e minha esposa nós estamos fazendo há 36 anos. Bom, e Moá, conhecido por, Acho que eu por nem alguns. vou me apresentar, vou descer, velho. Vou assistir isso aqui. Nem sabia que ia estar aqui. Já foi uma aula, já. Sou Moá, faço parte da Missão Steiger há bastante tempo já, uns 14 anos. Sou artista e também tenho trabalhado muito como produtor cultural. Tanto produção artística para outros artistas, faço eventos. E tudo que eu tenho feito tem sido também apontar para Jesus, principalmente em ambientes que não tem nada a ver com Jesus. Sabe? Shows, festivais, música. Mundão. Conhecido como Mundão pela igreja. A gente está lá levando a mensagem de Jesus, criando pontos para que as pessoas entendam e conheçam quem é Jesus através da nossa criatividade e também através do relacionamento. É isso, sou o pai da Sofia e marido da Flávia também. E tem uma banda com o Isaac. E aí, o barulho? Eu não divulgo essas São coisas. José! Quem tá revelando tudo, esse lado aqui é o Moá, eu nem divulgo aqui. Galera, mostraram uns vídeos aí. Diamants. Diamants. Pô, pra quem não entende muito, o que ele fez aqui, pra quem é músico, poeta, é do mais alto nível. Vocês não... Não, é sério. Barulho pro Diamants. Muito bom. A ideia ter vocês aqui nesse bate-papo é justamente de contar histórias mesmo. Eu acho que às vezes quando a gente vem para esse campo de conferência fica uma coisa tão teórica, né? E a gente às vezes ouve gente brilhante falando, como o Guilherme Nunes e tantas outras pessoas, e às vezes fica aquela sensação que eu levo daqui para minha casa, o que eu vou viver com toda essa informação. E eu queria exatamente que a gente pudesse compartilhar histórias. Vocês estão atuando em áreas diferentes. A gente tem essa convicção de que a missão não é um ministério, um departamento da igreja, mas para todo cristão. A gente tem falado muito sobre isso. Tem essa clássica conversa do sapateiro com Lutero, né? De atuando ali na sua profissão, podendo servir a Jesus, fazendo discípulos ali nessa área. Como que vocês entendem essa ideia de todo cristão ser um missionário e, no caso, na área onde vocês estão, e até falando um pouco do que vocês têm entendido, assim, de forma prática mesmo, como isso tem acontecido nesse ambiente, seja familiar, seja com outras pessoas, seja no ramo artístico, profissional. Quem quiser ser primeira. É curioso, porque quando você fez o convite para eu estar aqui, eu pensei, por que eu? Né? Por quê? O que eu tenho a acrescentar? E Deus foi me trazendo muito assim no meu coração. Você tem, porque eu te chamei para você estar aqui. Eu que te trouxe. Eu que te capacito. E quase, 90% dos meus atendimentos é muito difícil logo de primeira me identificar como uma mulher evangélica cristã ou algo do tipo. Eu tento deixar a minha atitude demonstrar esse Jesus, né? No ouvir, no cuidado, no zelo, na atenção, na entrega com excelência do que eu entrego. Eu tento sempre fazer o melhor que eu posso. Entrego além do que às vezes é esperado de mim, mas justamente por isso, porque eu vejo muito que a minha missão é essa. Mostrar um Jesus que eu não preciso ficar colocando versículo de cara para a pessoa, às vezes, que já foi ferida. Você trabalha com a moda evangélica? Brincadeira. Nunca trabalhei, mas sempre Mas pode você ter conhece, né, a moda evangélica? Matias conhece, ó. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, demonstrar quem é Jesus através da minha vida, das minhas atitudes, da minha índole, da minha verdade, de trazer essa escuta ativa dessas mulheres que muitas vezes elas estão sofridas, estão maltratadas, estão sensibilizadas e
e ter esse cuidado, esse amor, né? E em algum determinado momento eu sempre aproveito a deixa para falar de Deus, para falar de Jesus, para demonstrar, para trazer um carinho, um acolhimento, que a gente está falando bastante sobre isso. Mas eu trabalho muito nessa linha, assim. E toda vez que acontece de alguma crise assim profissional, de Deus, é isso, estou no lugar certo, é isso que o Senhor quer de mim, sempre Deus me direciona muito, assim. É isso mesmo. É por esse caminho que eu quero que você vá. Então, eu tento preservar isso muito forte no meu trabalho. Pode? Claro. Eu não morava aqui. Eu nasci em São Paulo, morei aqui, e eu estava ouvindo agora até lá fora sobre adoção. Eu sou adotada, e quando eu nasci, eu fui adotada pela meu tio e minha tia, vim morar em São José, e depois que eu casei, acabei mudando para alguns lugares. E quando eu retornei para São José, eu tinha os meus 5 filhos no aeroporto, sem ter para onde ir, literalmente sentada, eu, as malas, meus filhos, sem andar. Os meus filhos, 2 que andaram bem tarde, e os outros 2 cadeirantes. E eu, quando eu parei para pensar que eu não tinha nenhuma casa para ficar aqui, porque não é ir para a casa da minha mãe, né? Não sou eu. Eram eu, mais 5 e mais alguém que me ajudava, né? E aí eu sempre pensei, o que eu posso trabalhar para sustentar os meus filhos? Com o que eu posso começar a trabalhar? E aí eu tive uma oportunidade para trabalhar aqui na Prefeitura de São José, só que não dava. Por incrível que pareça, a pessoa que me deu a oportunidade falou, Patrícia, vamos fazer o seguinte, para você começar, todo dia, das 8 a meio-dia e meio. Ok? Ok. Meu filho convulsionava dentro desse horário. Aí a babá me ligava, Paty, vai ter que ir embora e levar para o hospital. E eu entendi que eu não ia conseguir ser CLT. E eu entendi também, Deus, o que o Senhor quer de mim. Porque como eu vou trabalhar e deixar 4 crianças sem terapia? Porque se eu estou trabalhando, eu não consigo levar na terapia. E aí veio a resposta que eu poderia trabalhar com a internet. Eu senti isso do Espírito Santo, que eu conseguiria. E comecei, não sei como, porque eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu não sabia lidar com aquela situação, eu não tinha voz. Eu começava a gravar, eu tinha que regravar e não saía. E eu não ia, não dava certo. E eu entendi que eu não estava influenciando ninguém. A partir da hora que eu falo, não transmito a verdade, que muitas vezes você está comendo... Eu vejo muito disso, né? Para influência. Está comendo uma pizza, é horrorosa, mas ela está lá. Gente, compra, é maravilhosa. Porque por trás tinha um dinheiro que a gente recebe para falar que aquilo é bom. A partir da hora que eu comecei a agir com a internet, com a verdade, que eu falava, desculpa, eu não preciso do seu dinheiro, eu não vou divulgar isso, isso não é bom, isso não está legal, isso não está gostoso, isso não tem qualidade. Quando eu comecei a agir com a verdade, começou a dar certo. E quando eu comecei a trazer a mensagem de Deus na internet, começou a dar mais certo ainda. E depois eu comecei a ver, até falo, hoje eu sou casada de novo, e eu falava para ele, quantas pessoas me escreviam e escrevem. Ora por mim, você tem um tempo para mim? Isso foi até num carnaval, a mulher falou, eu quero tirar minha vida neste momento. Você consegue ter um tempo para mim? E eu lá, no vucu-vucu da minha casa, dando banho, que eu preciso dar banho neles, né? Eles ainda necessitam da minha ajuda. E eu falei, tá tudo bem, os meus filhos conseguem esperar e vamos conversar. E naquele dia eu fiquei 4 horas conversando na internet, através do Instagram, com essa pessoa. E até hoje ela me escreve e fala, obrigada, um dia você salvou minha vida. E foi aí que eu comecei a dar certo na internet, e foi daí que hoje vem o meu sustento com os meus filhos. A partir da hora que eu comecei a trazer essa mensagem todos os dias e escutar, obrigada, eu precisava dessa palavra hoje. Hoje mesmo eu postei, e hoje mesmo eu ouvi de 2 pessoas, e uma delas até pediu, obrigada, para que eu orasse por ela aqui, por uma dificuldade que ela está passando. Ela falou, vi que você está na igreja, e essa mensagem tocou tanto no meu coração, peço que ore por mim. Foi aí que a minha vida deu certo. Foi aí que eu literalmente saí da onde eu achei que o buraco era muito profundo, e foi nisso que Deus me resgatou, não somente como mulher, como cristã, como mãe, como tudo. E aí, agora, como profissional, que eu consigo hoje sustentar as crianças. Muito bom ter vocês aqui, viu? Tem que aplaudir. Bom, vida de discipulado, nós achamos que nós
podemos discipular pessoas da mesma classe social ou até mesmo de classe superior à nossa. Mas Deus tira discípulos da onde Ele quer. E eu quero contar uma historinha mais rápida, né? Apesar dela ser longa, de 14 anos, mas eu quero resumi-la. Eu encontrei um traficante na rua chamado Pelé. E esse cara, ele era mau. Ele chegou a matar uma pessoa com um paralelepípedo. E essa pessoa estava dormindo quando ele a matou. E eu fui atrás dele por 8 anos. Ele estava na rua, eu estava atrás dele. Ele foi para a cadeia, eu fui atrás dele. Comecei um culto de uma capelania carcerária. E toda vez que eu ia no cárcere, eu chamava ele: Pelé, sai, mano, agora é hora de culto. E ele vinha resmungando e brigando comigo, mas ficava no culto. Ao passar um tempo na cadeia, ele saiu, reuniu 5 amigos, tomaram 25 litros de pinga, e ele chegou no meu escritório, porque ele falou para os amigos dele: agora eu vou andar com Jesus. E foi até o meu escritório, bateu na porta e, bêbado, ele falou para mim assim: eu quero mudar de vida hoje. Você insistiu tanto na minha vida que eu quero andar com Jesus. E eu falo para todos os missionários e quero falar para vocês: perseverar é pouco, tem que perseguir. E nós perseguimos esse rapaz, ele veio morar conosco. E, lógico, por ter bebido tanto, todos os dias, ele teve síndrome de abstinência alcoólica. Tive que correr com ele para o hospital. Nós tínhamos acabado de comprar um carro novo. Eu estava feliz, falando que Deus deu uma bênção para nós. E ele vomitou no meu para-brisa e em mim também. E aí eu fui limpar o para-brisa com pano, colou tudo, porque tinha aquela coisa verde. Né? Depois eu passei a mão, limpei e tal. Isso é para você tomar um caldo verde saindo daqui. Aí, você lembra, né? Você lembra do testemunho. E aí, levei ele até o hospital, o médico não queria tratá-lo, eu tive que brigar com o médico, porque eu tenho uma ideia que a gente tem que pregar a palavra e o braço também. Aí me tiraram do hospital, porque eu queria bater no médico, que ele não queria cuidar. Mas depois de tudo isso, ele saiu ileso, levantou, foi para minha casa, começou a namorar com a sua esposa, pediu perdão para os filhos, casou-se de novo com a mesma mulher, e hoje, se você passar na Avenida do Estado, perto do mercado municipal, você vai encontrá-lo vendendo produtos. E ele chama Luizão. E ele é um dos melhores evangelistas que existe no centro de São Paulo. Hoje ele é pastor, mas ele vende produtos do mercado municipal na Avenida do Estado. Você pode perguntar: cadê o Pelé? Aí vai vir um negão dando risada, bonito, é esse cara. 14 anos se passaram e esse cara se tornou discípulo de Jesus. Né? Então, não adianta você só perseverar, você tem que persistir na pessoa ou persegui-la até que ela conheça Jesus de verdade. É isso. Eu contei uma história, eu participei de uma oficina aqui, aí eu contei uma história de um produtor que eu conheci no começo ali de 2013, eu acho. Eu comecei a trabalhar com fotografia e eu era fotógrafo mesmo, né? Principalmente para artista e tal. Comecei fotografando pessoas negras pela identidade, porque não tinha muito desse conteúdo, por incrível que pareça. O Brasil, metade da população, mais que metade da população é considerada negra e não tinha muito material fotográfico disso online. E aí eu comecei a fotografar mais no ímpeto de tipo, precisa de mais, vamos fazer. Só que isso começou a abrir muita porta para mim, porque começou a se tornar muito destaque, não só no Brasil, mas até internacionalmente. Enfim. E aí, nessa, eu me tornei fotógrafo de um grupo de rap, que o lema deles era maconha... Como é que era? Maconha, mulheres e hip-hop. Que é quase um sexo, drogas e rock and roll, só que do rap. E aí
Os caras explodiram, assim, eu estava com eles desde antes deles se apresentarem como grupo, eu estava no estúdio com eles de música antes de lançar, vivi o lançamento, os primeiros shows, primeira repercussão, e a banda aconteceu muito rápido, e eles foram contratados pelo Mano Brown para entrar no selo dele, os primeiros artistas, que é o Bugnipe. E aí, então, eu vivi como fotógrafo desses caras na crista da onda, assim, nos melhores rolês de rap. Só que eles não tinham uma fé, né? Então, não tinham uma vida com Jesus. E aí eles viram em mim essa pessoa que tinha essa outra atitude. E eles ficaram curiosos, começaram a perguntar bastante. Assim, a gente fazia uma parada que a gente chama de estudo bíblico para não religiosos. Eu divulgava na internet. Eles apareceram lá, eles perguntavam sobre isso, perguntavam se eu tinha lido a Bíblia inteira. E aí, nos ônibus, nas turnês, assim, a gente ia conversando na van disso. Você espera qualquer outra conversa, né? Ou qualquer outro acontecimento, mas a vida acontece. E aí eu compartilhava e tal, e aí um dia eles me pediram para orar por eles antes de um show. Aí eu fiquei até meio perdido assim, orei pelos caras. E aí a gente continuou esse movimento, e um dia eu pensei, acho que deu meu tempo aqui, e eu saí. E aí quando eu saí, um desses caras me ligou depois de 1 ano. E aí ele falou assim, mano, tô numa igreja aqui. Aí eu, nossa, tá onde? Tô numa igreja, eu vi você pregando evangelho num festival de música num vídeo. E eu, nossa, como assim? Ele falou, eu não sei o que você está fazendo, mas o que você faz é o que eu quero fazer, me chama. E aí ele começou a fazer parte desse movimento, que é a Missão Steiger, que a gente faz parte. Entregou a vida para Jesus, casou, e está vivendo uma vida muito intencional sobre levar o evangelho para o lado de fora da igreja, faz um trabalho social muito forte. Eu falei para o pessoal aqui que ele faz um trabalho muito melhor que o meu, inclusive. Só que aí tem uma história que cruza com a dele, que é a do Lookout. Eles vão convidar o Lookout, eles convidaram o Lookout para ir na casa deles amanhã. A gente mora no mesmo prédio agora. Conheço a Matias e o Diego faz muito tempo. E a Matias, ela ia muito no movimento cultural que a gente fazia lá em Guarulhos. E ela só ia lá, só que ela trazia os amigos, e para a gente era muito bom. Talvez ela não saiba, mas ela era uma grande impulsionadora, tanto do movimento cultural quanto dos estudos bíblicos, que ela trazia os amigos, estava lá com a gente se sentia forte com ela em volta. E aí, um dia, acabou a luz, e esse cara que eu acabei de contar a história foi na minha casa. E o Lookout era um cara ateu, que ele gostava muito da nossa casa, de andar com a gente, mas ele não queria Deus. Só que ele ficava intrigado porque a gente tinha aquele estilo de vida. E aí, ele amava esse cara, porque esse cara ele é muito reconhecido na música. E aí, ele ficou sabendo que esse cara estava na minha casa, e ele falou, Moá, eu quero ir aí, acabou a luz. Aí eu falei, Lookout, acabou a luz? Tipo assim, nem vem, mano. Aí ele, não, eu tô indo mesmo assim. Aí eu olhei pro pessoal e falei, ele tá vindo aqui. Aí a gente ele chegou, abriu uma porta, tudo escuro. E aí o Renan começou a compartilhar sobre a vida dele. Eu lembro do Lookout na parede, assim, ele ouvindo, aí ele ficou de pé, encostou na parede, ficou ouvindo como Jesus mudou ele. Que eles queriam falar de música, o Lookout queria falar de música, mas de repente o Renan só estava falando da transformação que Jesus fez no coração dele. Aí eu senti como se fosse a presença do Espírito Santo, assim, na casa. Senti até que esquentou, assim, algo físico mudou. E eu vi o Lookout escorregar na parede e cair no chão, assim, na nossa frente. Um cara, ele tem 2 faculdades, um dos caras que anda com a gente mais intelectual. E ele é o cara no nosso meio que trouxe a novidade, ele trouxe o trap. Guarulhos é a cidade do trap. E ele estava lá no começo e eu estava lá do lado dele. E hoje o trap é a música do Rock in Rio, né? Revelação do Rock in Rio do ano passado e do Detal esse ano. A partir daquele dia, o Lookout começou uma vida com Jesus. Então, estou compartilhando com vocês um ambiente totalmente nada a ver com Jesus, mas como Jesus entra, toca vidas, transforma e continua usando não só a minha vida, mas a vida de quem eu compartilhei Jesus e outros que já estão levando para outros. Então, esse é o movimento de Jesus que eu faço parte. Como que é para vocês, no caso, acho que a Sueli e a Paty falaram um pouco mais assim desse ambiente profissional, e na maioria das vezes a gente meio
fica meio dividido, né? Eu quero ser profissional aqui ao ponto de não ter que ficar enchendo o saco das pessoas e falando de Jesus. Mas eu imagino que na área, assim, até um pouco do que vocês compartilharam, vocês acabam tendo contato além do profissionalismo, né? De pessoas talvez serem vulneráveis. E como que vocês têm vivido isso? Ou até mesmo se vocês quiserem compartilhar uma história, como que vocês têm enxergado? Eu imagino até principalmente na área assim da estética, né? Já é uma procura por algo assim. Eu tô vivendo uma crise aqui. Eu preciso de um conselho, eu preciso de uma direção e quando isso parte para um lado que você vê e fala, não é só vestir bem, eu preciso falar de algo maior. Como que tem sido isso para vocês? Olha, é curioso porque, como eu falei, eu nunca me apresento como uma mulher cristã. Mas, obviamente, pela atitude, postura, o jeito de falar, as pessoas vão entendendo a mensagem, né? Querendo ou não, ali a gente passa uma percepção de... Tá diferente isso daqui. E quando eu percebo que é uma mulher que está ferida, que está machucada, que está precisando dessa autoestima, primeiro de tudo que eu faço, antes de entrar na casa, ou qualquer atendimento que eu faça, eu já faço a minha oração. Antes de tudo. Para que Deus me use, para que Deus me abençoe, para que Deus me direcione, para que eu seja sensível àquela mulher. Porque mulher, a gente tem o hábito de ser meio durona às vezes, né? E a gente também tem o lance de, eu vou abrir a minha vida particular, sendo que ela é uma profissional que eu contratei. Como que eu vou fazer? Né? Eu não posso trazer ela tão para dentro, né? E eu falo muito que eu mexo na intimidade mais íntima da pessoa, que é o guarda-roupa. Se você pensar, quando as pessoas vão na sua casa, alguém entra no seu guarda-roupa? Mexe nas suas roupas? Não existe. Né? É a parte mais íntima. Ela já está sendo bem vulnerável, já, né? Muito vulnerável, muito. E, obviamente, eu tenho que ser muito sensível de não perceber as partes ruins. Também tem isso. E eu vou entendendo a história daquilo, porque as roupas contam muitas histórias. Isso aqui eu usei quando meu filho nasceu. Isso aqui eu usei quando a minha mãe estava doente, na UTI. Isso aqui eu tenho apego emocional, porque eu vivi uma fase... Então, é uma vulnerabilidade muito grande. Só que de novo, né? Tá escondida nas roupas. Então, eu tento ser muito sensível nisso, nesse quesito, nesse ponto. E, assim, eu nunca tive uma experiência para contar aqui para vocês, desculpa desapontá-los, de, nós nos ajoelhamos e oramos e a pessoa se converteu. Eu nunca tive uma experiência dessa, não ainda, né? Pode ser que aconteça. Mas das pessoas depois me passarem feedbacks, seja até no Google, de falar que eu realmente ajudei a transformar. E eu sei muito que não sou eu. Não foi por mim, não foi pelo meu trabalho, não foi pelas minhas mãos. Eu fui só um instrumento que Deus usou para que essa mulher chegasse onde ela chegou. Então, é um trabalho muito... Não é invisível a palavra, mas ela é meio sorrateiro, assim, sabe? É bem delicado, é bem sutil. E o que, assim... Quando eu encerro um atendimento, né, que às vezes, dependendo do serviço que ela contrata, eu acompanho ela durante 3 meses, 4 meses, e no final de tudo, quando ela chega e fala assim, nossa, você mudou a minha percepção, nossa, eu sou outra mulher, eu chego no trabalho e agora as pessoas me elogiam, eu tenho autoconfiança, eu tive uma reunião, eu consegui me vestir do jeito que eu queria. Eu sinto que ela está se empoderando daquilo que ela tanto buscava, né? Então, eu vejo muito isso, que é um trabalho que Deus me usa de uma maneira muito delicada, assim, muito sorrateira. Então, eu sempre penso muito nesse propósito de que Deus vai me usar sem precisar abrir uma Bíblia, sem precisar pregar para aquela pessoa. E, obviamente... Elas abrem algumas particularidades, algumas intimidades. Às vezes, o relacionamento com o marido não está legal também. Então, são coisas que... É como se Deus estivesse me alimentando de motivos para que eu orasse por aquela família também. Então, eu sinto muito isso também. Na hora que eu saio de lá, eu agradeço a Deus pela oportunidade e oro para que Deus ajude, né, pontualmente no que foi me passado. Então, o meu trabalho não é tão
né, assim, impactante. Mas eu sinto muito que Deus me usa nesses detalhes. Bom, a internet é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas me veem como exemplo e depositam em mim tanta confiança que eu tenho um pouco de medo disso. E eu sempre coloco muito em oração, porque às vezes eu encontro alguém no shopping e a pessoa fala: oi, tudo bem, Paty, como você está? Vem, me abraça, me beija. Meu marido olha e fala: quem é? Eu falo, não sei. Ela sabe quem eu sou, eu não a conheço. E ela fala: Paty, diariamente, pessoas falando: Paty, meu casamento não está legal, o que eu posso fazer? Paty, eu sou mãe atípica, eu tenho muita comunidade atípica no meu Instagram, exatamente para eu trazer todo dia, né? Eu falo para os meus filhos: vocês são capazes, acredite em vocês, creia, não deixa nenhum ser humano dizer para vocês o seu diagnóstico, procure em Deus. Então, um grande exemplo é que o meu autista era não verbal. Fala mais que o homem da cobra. Fala coisa que eu olho e falo: de onde você tirou isso? Por que você está falando isso? Então, ele tem assim umas sacadas. Para quem já conviveu com autista é extremamente inteligente, tem umas sacadas assim. E ele fala, ele está lendo, e hoje ele escreve. E o Leonardo, que é daqui, que todo mundo vê todo dia, todo domingo, ele tem uma dificuldade de subir no palco. Mas o Leonardo, o diagnóstico dele era cadeirante. Então, para mim, é um orgulho imenso ver ele subindo aqui. E as mães depositam, mãe e pai, isso em mim. Como você consegue ainda ter fé em Deus? Olha o que Deus fez na sua vida. Deus te deu 4 filhos com comorbidades. Aí ela fala: eu sou mãe de um, eu já não sei mais o que é ser mulher. Eu deixei de me cuidar. Eu falei: erro teu. Deus só deu uma missão porque você é especial para Ele. E que Ele tem certeza que você é capaz de cuidar do filho dele aqui na Terra. Quando soube das comorbidades dos meus filhos, eu sempre aceitei, mas talvez de uma forma que não precisava. Mas eu entendi que era sobre, talvez aquela médica naquele dia não estava boa, o dia dela não estava legal, mas levou tempo, eu com Deus, para eu entender o porquê que aquela médica fez comigo. Resumindo, eu comecei a levar, eu morava na Bahia, eu morava em Bauru nessa época. Quando eu cheguei em São José, em Bauru ninguém fechou o diagnóstico, por que não andava, por que não... E só falavam prematuros e múltiplos, só isso, tenha calma, no momento deles. E quando chegou aqui em São José, eu comecei a levar na ACD. E, diante de várias idas, testes médicos, acho que na minha 8ª vez, e eu muito confiante, porque nunca tinha ouvido nada, e na minha cabeça meus filhos só estavam esperando o momento certo. Eu entrei na sala, meus filhos estavam indo já para o carro com a pessoa que me ajuda, até colocar, vocês imaginam, 4 cadeirinhas. 4 crianças que não ajudam, não andam, então, né? E dobra os bancos, põe 2, volta os bancos, pega, nossa, carrinho, enfim, é uma logística imensa, eu saí até hoje, mas naquela época... E aí eu entrei na sala, onde tinham 4 médicos. Eu falei... Aí ela falou: pois não, mãe. Eu falei: eu que pergunto. Você me chamou aqui, então eu acredito, né? Ela falou assim: os 4 têm paralisia cerebral. Por mais que eu aceite, ainda emociona. Aí eu falei: não. Como todo mundo nega algo que a gente não quer ouvir. Eu falei: não. Ela falou assim: mãezinha, eu não tenho tempo para te convencer. Pega essa informação. Guarde no armário. O dia que você quiser acreditar, você retire. Próxima, mãe. E eu fiquei perdida, sozinha, olhando para os 4 e os 4. Próxima, mãe. Então, eu saí dali chorando muito, porque eu realmente não queria ouvir aquilo e não esperava ouvir aquilo. E eu falei: agora que você vai ser de mim. 4 crianças, como que é? Como é ser mãe atípica? Como é ser mãe que eu tenho certeza absoluta que a minha vida vai depender de uma terapia e que... isso vai ser o resto da vida. E na minha cabeça, paralisia cerebral naquela época, eu era muito leiga, nunca estudei, nunca nada. A única pessoa que eu conhecia paralisia cerebral da minha convivência era acamado, não falava, usava sonda. Meus filhos sentam, não é nada disso. Por que, né? Não é paralisia. E aí depois que eu vim estudar, vim entender,
E hoje eu levo muito para os meus filhos que eles são capazes, assim como eu levo para os pais que me procuram, assim, muitas mães, não deixem de se cuidar. Você só vai conseguir entregar 100% aos seus filhos, seu marido, seu trabalho, se você estiver 100%. Se olhar no espelho, eu não digo só o visual, a vestimenta. Eu falo você com o seu coração, você com a sua cabeça e você com Deus. Que a gente não vai a lugar nenhum sem Deus, né? E eu só entendi tudo isso, a minha missão na Terra, eu só entendi que estava tudo bem para mim e que nada ia mudar, o meu amor, o meu cuidado com os meus filhos, nada mudaria, porque eu sabia que Deus confiava em mim. E hoje eu tenho certeza absoluta, hoje eu devo ter mais ou menos um pouco mais de 156 mil seguidores. E é diariamente que eu preciso parar no meu dia, seja o que eu esteja fazendo na minha loja, com os meus filhos, eu não tenho empregada, então, na limpeza da minha casa, para hoje conseguir levar um pouco da palavra para alguma mãe que está precisando. Então, hoje, a internet não é só meu ganha-pão. A internet hoje também é minha missão. Então, todo santo dia, eu tenho uma mãe que está precisando de um abraço. E que ela me procura para poder trazer isso para ela, um conforto, de falar assim, até quando eu me separei, falou assim, alguém um dia vai te querer? Você está fora de forma, você tem 5 filhos e 4 deficientes. Qual é a chance de alguém querer essa mãe? Naquele momento eu falei, 0. É 0 chance. Hoje em dia ninguém quer se comprometer com uma mulher que tem um filho, que está saudável, quem dirá eu dizer, olha, eu tenho 4 filhos que necessitam a todo momento de mim. E numa conversa com Deus, Deus só pediu para eu esperar. E a resposta veio de um jeito mais diferente possível. Eu já conhecia meu atual marido quando eu tinha 15 anos e trabalhava numa imobiliária com a mãe dele, e ele chegava de bicicletinha. Ele é 4 anos mais novo do que eu. E ele chegava e falava, seu filhinho está lá fora. E o filhinho dela hoje é meu marido, que assumiu meus filhos, meus problemas. Ele assumiu tudo, tudo literalmente. Meus filhos o chama de pai. E eu entendi mais uma vez que Deus nunca largou minha mão, porque quando eu questionei Deus, o Senhor me deu 4 filhos com deficiência, mas sem a paternidade, sem um homem que assumisse, batesse no peito, eu soube entender o tempo de Deus, e hoje a minha resposta está ali, que é o João Guilherme, a família dele toda, da igreja também. E hoje eu não falo que eu tenho uma vida perfeita, nem na internet, nem no nosso relacionamento, nem eu sou uma mãe, uma mulher perfeita. Mas eu e minha família seguimos a Deus, e isso está, com certeza, elevando a gente sempre no nível maior. Eu queria que o Paulo e o Moá também compartilhassem um pouco sobre essa questão da vocação. Acho que talvez a história de vocês seja um pouco diferente, mas como foi para vocês entenderem essa questão do tempo integral, de se dedicar? Até é uma palavra que me incomoda um pouco, porque viver a missão de Deus já é em tempo integral, né? Mas quando eu quero dizer você sair do trabalho em que você ganha, é difícil formular essa palavra. Vou falar primeiro. Vocês entenderam a pergunta, né? Vou falar que eu quero ouvir o Capelete, né? Muitos anos de experiência. Quero te ouvir. O que eu falei, já falei já. Bom, na verdade, eu trabalhava numa grande empresa em São Bernardo do Campo e trabalhava na engenharia dessa empresa, e Deus me chamou para abandonar o meu salário e assumir um trabalho com marginalizados no centro de São Paulo. Isso demorou um pouco para minha mulher processar, porque ia ser difícil abandonar tudo, porque nós ganhávamos 37 salários mínimos mais 12, né? Então, era brabo, hein? 49, sabia não, hein? 49 salários mínimos, abandonar os 49 salários mínimos para poder não ganhar nada no ministério. Então, minha esposa fez um pedido para Deus que, se Ele quisesse nós dois no ministério, ela teria que ser mandada embora do emprego.
Mas eu não sabia, que ela não contou nada para mim. E depois de alguns dias, acho que foi mais de um ano, eu cheguei em casa, ela estava chorando em casa, e eu morava num condemônio fechado, né? No último Condeu o andar. quê? Condemônio, né? Ah, É porque entendi. quem mora em condomínio é um condemônio, né? E aí, cheguei no meu apartamento, minha esposa chorando na cama. Eu falei, mano, o que aconteceu? Tá tudo certo. Aí ela falou assim, não está certo. Fui mandado embora. Eu falei, mas está tudo certo. Eu falei, não está tudo certo. E esse foi o sinal que eu pedi para Deus, que eu tinha que ir com você para missões. Eu falei, então joia. Agora é minha vez, vou lá na firma falar para me mandar embora. E foi isso que eu fiz. Mas aí, como eu tinha responsabilidade num monte de setor, o meu diretor não quis mandar-me embora. E ele falou, se teu Deus existe, ele vai te tirar daqui. Eu falei, tá bom, então. Então, continuei trabalhando, treinando pessoas, porque eu sabia que Deus ia me tirar de lá. Então, eu treinei algumas pessoas, e veio a demissão voluntária. Então, eu fui até a Relações Humanas, fiz toda a minha documentação, passei por todas as diretorias que eu tinha responsabilidade, eles assinaram e cheguei no meu diretor por último. Ele pegou o papel, levou até não sei aonde, conversou com os chefes dele, e aí ele voltou, olhou para mim e falou, mano, seu Deus existe, vai nessa. E aí assinou minha demissão e eu saí. E no outro dia eu já estava na rua, conversando com travesti, com prostituta, com bandido, com assassino, com criança de rua. E quando Deus quer que a gente saia desse ambiente, Ele vai sustentar, né? Eu recebi uma grana federal, comprei um caminhão, fiz uma sociedade com um amigo meu, para que esse caminhão pudesse trazer sustento para mim. Depois de 3 meses, o caminhão quebrou, gastei todo o dinheiro da minha indenização, não tinha mais nada, e tive que trocar o caminhão num Fiat, né? E troquei o caminhão num Fiat e não tinha nem o que comer. E foi interessante que minha esposa falou para mim, e agora? A gente não tem mais dinheiro, não sabe para onde fazer. Eu falei, não, a gente vai continuar o ministério. Eu tive que ir para o ministério a pé, porque não tinha dinheiro para ir. E eu voltei o primeiro dia para passar na minha sogra, porque minha sogra, eu me converti por causa dela, né? Eu amei a minha sogra mais do que a minha mãe, na verdade. E aí eu passava na casa da minha sogra, passei na casa da minha sogra me deu 2 peixes temperados, porque eu não tinha nem tempero em casa. Ela falou, leva para a Silvia gosta. E aí eu levei, nós comemos arroz com peixe. No outro dia, um homem bateu na minha porta e falou, escuta, você que é o louco que saiu de uma empresa e está cuidando de marginal? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, então eu vou deixar 2 litros de leite na sua janela. E aí ele deixava 2 litros de leite dia sim, dia não lá. Depois veio um outro cara, bateu na minha porta e falou, escuta, você que é o louco que saiu da empresa para cuidar de marginal? Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, então eu vou te dar uma cesta básica. E assim foi. E já fazem 36 anos. O meu diretor, ele mostrou um plano de progressão para a minha profissão, que incluía treinamentos na Alemanha, na Itália. E eu falei, eu não quero nada disso, eu só quero obedecer o que Jesus tem para a minha vida. E até hoje, nunca faltou nada. E nós estamos morando hoje com 27 pessoas em casa. Nunca faltou absolutamente nada. Deus sempre supriu todas as coisas. O que precisa fazer é acreditar que Deus chamou. Todo mundo pode desconfiar de você e pode questionar você. Mas quem tem um chamado não pode questionar o seu chamado.
Você é o único que não pode. Todo mundo pode, menos você. E isso vale a pena, porque Deus sempre cuidou de nós, sempre. E aí? Agora eu quero ouvir o Moá. Obrigado, é isso aí. Obrigado, Capelete. Sem palavras. Agora tem muita coisa que acontece no ministério que você quer desistir. Quando meu filho faleceu, eu quis desistir do ministério. Porque meu filho queria ser... Ele queria ser missionário entre os índios. E Deus o levou antes. Isso me fez pensar em desistir, em abandonar tudo. E eu estava morando com 29 pessoas. E eu falava assim, não é possível que eu estou cuidando de gente que ninguém quer, e o filho que eu queria, Deus me tirou. Depois eu tive um problema, que eu quis doar o meu rim para uma pessoa que era minha inimiga, e descobri que tenho um problema no rim, que eu posso morrer a qualquer hora. Isso também me fez pensar em desistir. Depois descobri um problema nas minhas vistas, que eu estou ficando cego. E então, hoje eu tenho convicção que Deus me chamou. Deus pediu meu filho, eu dei. Deus pediu minha visão, eu dei. Deus pediu minha saúde renal, eu dei. E se Deus pedir mais alguma coisa, eu vou lhe dar. Porque Ele continua sendo bom. Amém. E Deus tem cuidado de todos os meus filhos, né, de uma forma... E quando eu falo filhos, é todo mundo que mora na minha casa. Então, de uma forma maravilhosa. Só tenho que louvar a Deus por causa disso. Não, é sério, tipo, eu tô aqui, mas quando pode parecer engraçado para vocês que eu não quero falar, mas é porque quando eu sentei aqui eu já sabia que ia ser muito profundo. As histórias de vocês testemunhos muito grandes, importantes, e eu conheço a história do Capelete, sempre me falaram de você. Eu conheço Caetano. Caetano é uma referência muito grande, porque eu cheguei na igreja, quando eu comecei a seguir Jesus, ele estava lá já, como missionário na República, cuidando das crianças moradoras de rua do centro de São Paulo. E eu olho como exemplo, e ele olhava você como exemplo. E a Isaac chegou falando de você também. E aí sempre ficou essa marca, eu nunca tinha te encontrado. Então, eu já falei mais cedo, quem viu, viu. Agora eu estou ouvindo igual com vocês, pessoal. Só estou contextualizando porque eu não estou falando. Mas é porque eu já sabia que ia vir algo muito profundo. E também vocês duas, muito bom estar com vocês. Às vezes a gente só está aqui para ouvir, né? Muito bom estar aqui. E o que vocês poderiam deixar para a gente assim, de um conselho? Acho que a gente está falando desse tema, né, porque um dia Deus entrou no nosso mundinho, né? Através da pessoa de Jesus, Ele entrou no nosso mundinho, na nossa dor, morreu a nossa morte. E a gente está falando sobre isso, porque existe uma continuação, né? E às vezes a gente está, talvez,
buscando uma igreja confortável, um lugar para viver uma experiência. Só que aí a gente entra nesse local, em alguns lugares estão pregando o evangelho, né? E aí estão falando para a gente sobre viver essa missão encarnada, né? O que vocês poderiam deixar para a gente de um conselho, seja na área profissional, no contexto, seja a ordem, né? A missão de Deus é essa ordem, né? Façam discípulos. E às vezes o discípulo que eu vou formar é dentro de casa, é os meus filhos, né? Ou às vezes Deus vai me dar graça para morar e caminhar com outras pessoas, ou Ele vai me colocar num cenário artístico para andar com outros artistas que vão ganhar outros irmãos, né? Porque o fazer discípulo é isso, é fazer discípulos que façam discípulos. E o que vocês poderiam deixar assim para a igreja, que aqui tem pessoas de áreas diferentes, dons diferentes, habilidades diferentes, o que vocês poderiam deixar aí de um conselho indo para o nosso final aí? Eu acho que eu vou começar falando do lance de dom. Porque quando eu era mais nova, quando eu era criança, adolescente, eu via muita gente talentosa no meu convívio. Pessoa que cantava, tocava, desenhava, e muito inteligente. Meus primos, vai maravilhoso, tu tira 10 em todas as matérias. E eu sempre mediana, passando ali em algumas matérias na risca. E várias vezes eu me questionei nesse sentido. Qual é o meu dom? O que eu sei fazer? E durante muito tempo, segui a minha vida vivendo, estudando, trabalhando. Eu fiz faculdade de moda, foi a minha faculdade que eu saí do colégio, já fui meio assim, nem sabendo exatamente por que eu estava ali. Foi mais um incentivo da minha mãe de estar ali. E eu ainda não enxergava qual era o meu dom. Eu tinha muita dificuldade em algumas matérias na faculdade, outras eu tinha um pouco mais de habilidade. Trabalhei em algumas áreas dentro do universo da moda, mas sempre me ficava aquela pulguinha atrás da orelha assim, qual é o meu dom? O que eu me destaco das outras pessoas? Porque eu me achava muito normal, não tinha aquele ponto de destaque. Eu comecei a namorar, eu tinha 20 anos, a gente começou a frequentar uma igreja, foi quando eu me converti, e eu via muitas pessoas talentosas dentro da igreja também, que tinham a sua vida particular, de trabalhos X, e dentro da igreja, dentro dos ministérios, trabalhavam com uma coisa que não era exatamente a sua área profissional, mas que se destacava, que fazia trabalhos excelentes, voluntariado e etc. E eu sempre ficava com essa pulguinha atrás da orelha. Qual era o meu dom? E se eu tenho uma mensagem para passar para vocês aqui hoje, primeiro de tudo, procure e descanse no Senhor, porque é tudo no tempo dele. Eu achei várias vezes, sabe quando a gente faz, a nossa mãe falava, enfiar a goela abaixo? Algumas coisas, não, isso aqui vai dar certo, não, é por esse caminho. E não era o que Deus tinha preparado para mim. Só que também ele tinha o tempo certo dele. E eu precisei me frustrar em algumas coisas, levar alguns nãos, para que depois eu entendesse qual era o sim. Para que aquilo ficasse muito claro na minha mente, o que era que Deus tinha preparado para mim. E quando eu comecei a estudar essa área que eu atuo hoje, e tinha muita facilidade, a professora às vezes ia falando, e aquilo para mim era tão natural, Deus foi colocando muito no meu coração assim, eu estava te preparando. Se eu tivesse te colocado nesse lugar antes, a gente não teria bons frutos. E essa dependência, eu já estou nessa área já fazem 5 anos, essa dependência continua dia após dia. Então, às vezes a gente acha, né? Ai, nossa, agora eu me formei, agora eu decidi, agora vai ser desse jeito. E, na verdade, assim, é uma construção diária. É uma busca diária com esse Deus que cuida, que ama, que capacita. Porque várias vezes eu me senti num lugar assim, ai, não queria atender essa pessoa é muito difícil. Ai, meu Deus, hoje é aquela pessoa que eu tenho que atender. E aí antes de tudo, eu fazia uma oração, Senhor, me prepara, me capacita, me ajuda, porque eu preciso de Ti. Sem Ti eu não vou chegar em lugar nenhum, eu não vou conseguir entregar nada. Eu não consigo por mim
Eu preciso de ti. E várias vezes, durante o atendimento, eu ia falando, Deus, me direciona aqui. Deus, me capacita aqui. Porque se é pela nossa carne, que às vezes a gente espera que seja pela nossa carne, a gente quer ir por um caminho que não é. E eu sinto que é muito verdadeiro o usar de Deus na minha vida. Então, eu sempre vou aqui. Senhor, me capacita. Às vezes, né, a pessoa começa a ir para um outro caminho, ou discordar das minhas opiniões, e eu sempre falo, Deus, eu quero ter mansidão, domínio próprio, me capacita. E nesse capacitar eu vejo que é uma construção diária com o Senhor. E se eu paro de buscá-lo, se eu paro de procurar, em algum momento eu começo a deslizar, começo a derrapar. E aí Deus fala assim para mim, volta para mim, volta para os meus pés, é aqui que eu te quero, é aqui que você tem que estar. E Deus colocou muito forte no meu coração essa mensagem. Eu quero estar suja da poeira dos pés de Jesus. Porque eu quero estar tão perto dele, que a poeira dos pés dele, por onde ele caminhar, vai ser a minha sujeira. Então, essa é a minha trilha. Assim. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu vou fazer daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas desde que eu não me perca de Jesus, é onde eu quero estar. Independente do que ele queira para mim. Bom, eu acho que o conselho que eu posso deixar, que é diante até da minha profissão, tenho certeza que diversas coisas que aparecem que eu entendo que seja um teste para mim, como divulgar joguinho, divulgar aquilo que eu não acredito. Não posso. Deus não permite. Então, assim, é tentador. O dinheiro é tentador. E muitas vezes essa tentação veio quando eu precisava comprar 2 cadeiras de rodas. E que naquilo, para mim, era um cenário de 32 mil. Cada uma era 16. E eu falava, Deus, e aí? O que eu faço? Porque se eu não aceitar, como que eu consigo esse dinheiro? Entende? É uma coisa que eu entendi. E vocês entendam. Deus, às vezes, demora porque Ele está caprichando. Não caia em tentações. Creia, confia, acredita. Ele vai te levantar. Ele vai dar a saída. Só não esqueça que Ele está cuidando de vocês a todo momento. Ele não dorme. Aquela frase que quem cuida de mim não dorme, Ele não dorme. E aí, resumindo, como eu comprei, eu peguei emprestado com a minha mãe. E a minha mãe é aquela pessoa, ela pode ter a condição de me dar, mas ela me faz crescer ao ponto assim, ó, eu não estou te dando, eu estou te emprestando. Como você vai me pagar e o tempo que você vai me pagar não me importa. Mas me devolva, é meu. Eu trabalhei para isso. E eu sempre tive isso na minha cabeça que eu quis ser mãe. Claro que eu baseei no segundo filho. Eu não queria pular do primeiro para o quinto. Aquilo para mim foi assustador. Né? Eu só queria ser mãe de 2. Mas a minha fé, e eu peço para vocês, não desista de vocês. Não desista de crer que Deus está cuidando de cada um. E que se vocês pudessem, aonde vocês estiverem, evangelizar, ganhar uma alma para Jesus, eu tenho certeza que Ele abençoa ainda mais. Ele sabe do nosso esforço todo dia. Tem um texto de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele diz da seguinte forma: se o discípulo não quer sofrer, ele quer ser maior do que o seu Senhor. Então, o sofrimento faz parte da missão. E uma das coisas que nós precisamos entender, Deus está nos chamando para sermos discípulos. E o Dietrich Bonhoeffer, ele diz que discipulado é um chamamento para a morte. Então, nós precisamos estar dispostos a dar a vida por aquele que deu a vida por nós. E Jesus diz da seguinte forma, que ninguém tira a vida dele. Ele dá porque ele quer a dar. Então, voluntariamente, ele deu a sua vida. Nós também, por sermos seguidores de Jesus, nós também precisamos dar a nossa vida ao outro, para que ele possa ser glorificado. Amém? Amém. Vou ler uma passagem com vocês, Mateus 6, final, a partir do 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que a roupa?
Os passarinhos voam pelo céu, não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que você se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Ponham em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Isso foi Jesus que falou. E parece que o mundo não mudou, sabe? E eu com a minha... Sei lá, hoje eu gosto de falar que eu sou novo, mas eu já não sou tão novo assim. 35 anos. Mas eu, sei lá, eu acho que ainda tenho muita vida pela frente. Não me considero tão experiente, mas já tenho uma experiência. Posso dizer que os 15 anos que eu tenho dedicado a Jesus na minha vida, eu vivo uma vida que o homem rico não vive. O quanto eu sou satisfeito, o quanto eu realizei coisas que eu tinha no coração, de fazer, de viver, de ter, material, viagens, lugares, que vários homens ricos não pisaram, eu estive lá. E eu vi. E a minha esposa pôde experimentar, a minha filha, e eu vim do nada. Eu vim do fundão lá da Zona Leste. E eu ainda tenho muito mais vida para viver. Só que eu sou um homem simples, minha vida é simples. Não é a minha conta bancária. Talvez são outras coisas. Então eu posso dizer para você, isso aqui, essa palavra aqui, ela é verdade. Amém, amém. Muito bom, gente. Obrigado pelo tempo, pelas histórias partilhadas. Eu queria chamar o pastor Jefferson aqui para fazer uma oração por vocês e por tudo que foi dito aqui também. Paulo Capelletti vai falar daqui a pouco, mas eu queria... Pode ser, pastor? Você encerrar e orando por eles aqui. Amém. Se você puder impor as mãos na direção deles, vamos pedir a graça do Senhor sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, porque a nossa história é a história da fidelidade do Senhor sobre nós. O Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que dá discernimento, o Senhor é aquele que dá perseverança, o Senhor é aquele que dá paciência e o Senhor é aquele que faz frutificar. Obrigado pela história de vida desses irmãos. Obrigado porque em todos os momentos a graça do Senhor, a bondade do Senhor foi nítida na vida deles. Obrigado porque a história deles nos abençoa. E nós fomos abençoados ao ouvir os atos do Senhor na vida deles. Que o Senhor os abençoe e os guarde, ó Pai. Que o Senhor os livre de todo mal. Que o coração deles continue ardendo pelo Senhor. Que eles continuem nessa caminhada para a honra e glória do Senhor e para a expansão do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela... Amém. Amém. Obrigado, gente.